Boa noite, boa tarde, bom dia. Seja na hora que você estiver ouvindo isso, está começando mais um episódio do podcast mais esquema de pirâmide que existe no Book Twitter. E esse é o Entre os Sumários Cast. E hoje, como eu acabei de dizer, nós vamos falar sobre os esquemas de pirâmides literários. Agora roda a vinheta. Para tema, leitor. Vamos com calma. Que é um negócio que você suspira, se derrete, fala assim, ai, que legal essa leitura. Justo, sabe? Eu acho que é uma coisa legal, uma coisa gostosa você espalhar um pouco de ódio na sociedade, sabe? Uma bagunça confusa. Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Pela Anne, e a gente vai tentar estabilizar aqui quais foram os esquemas de pirâmides literários que nós já entramos durante essas nossas vidas. E os esquemas literários, para quem não sabe, são livros que você entra pensando que são livros únicos, porém você descobre quando eles acabam ou no meio deles que eles fazem parte de uma série ou de um universo expandido. E também existe o caso dos autores que são esquemas de pirâmides, que é autor que você começa a ler um livro porque esse enredo te interessou e você acaba descobrindo que você é, entre aspas, obrigado a ler outros 80 livros porque esse autor simplesmente não para de escrever e ele, às vezes, não para de escrever sobre as mesmas coisas. Então, alô, Libardugo! É aí com você, ó. Então a gente vai tentar classificar quais foram os que a gente entrou, vai dizer se foi bom ou ruim, e vai dizer quais que a gente continua, mesmo a gente sabendo que vai ser uma loucura daqui pra frente. É isso, Anne. Gente, eu nunca na minha vida pensei que eu entrasse em tantos esquemas de pirâmides na minha vida. A Rinodê, ela poderia me contratar para fazer. Como é que é o nome? Que negócio que a empresa faz de puxar cliente? Perspeção, sei lá. Eu esqueci o nome. Perspeção, Revendedora? Não, tem um nome específico. Perspeção, uma coisa assim. Peraí. Amiga. Enfim, é um cargo específico. É um nome chique para simplesmente um puxador de possíveis clientes, entendeu? Se a Rinodê me contratasse para isto, ela estaria hoje muito mais rica do que ela já é. Porque tem muito otário que caiu na coisa da Rinodê. O meu primo, inclusive. Da hora. Briga na Farinha Pedrosa. Não vai ter jogo do Palmeiras pra salvar dessa vez. Exatamente, não vai ter churrasco que resolva. So, Phil recruited me to sell these cards, and now I am recruiting you. How is this not a pyramid scheme? It's not a pyramid scheme. It's not even a scheme per se. I have to go make a call. Bora lá, gente, para começar os meus, né? Então, vou ter que citar o velho de novo aqui, desculpa. Eu sei, eu falo muito o nome dele aqui, parece até que ele paga patrocínio para esse programa. O Stephen King. Ele é um esquema de pirâmide em forma de escritor, né, cara? Porque, puta que pariu, o homem já escreveu 87 livros. E isso já tô contando Fairy Tail. 87. Ele tem mais de livro do que ele tem de idade. Ele tem mais livro do que a minha avó tem de idade. É absurdo. E esse homem é o tipo de pessoa que lança 5 livros em um ano só, tá ligado? Ele já fez isso no passado. Então é assustador a velocidade e a criatividade que esse homem possui para poder escrever. E não são livros finos, são todos livros grossos. E a maioria deles versam sobre temas completamente distintos. Então, assim, a partir do momento que você inicia a leitura desse Filho de uma... você fica completamente atordoado sem saber se você continua nessa saga de 87 ou não. Eu decidi para minha vida que não vou entrar de cabeça nessa história. Primeiro porque eu não tenho segurança financeira para isso. Já começa por aí. E segundo, porque eu não tenho cabeça para isso. Porque eu não vou ter sanidade suficiente para, tipo, ler os 87 dele, ler os 9 do Andrew Piper que tem até agora,
Lê mais os 20 do... Ai, gente. Arthur Conan Doyle, que é o autor de Sherlock Holmes. Ler todos os da Agatha Christie e ainda conseguir ser uma boa estudante de direito, me formar em relações internacionais e conseguir concurso público. Não vai dar, filho. Eu preciso dizer que a faculdade está atrapalhando o nosso momento de leitura, tá? Só isso que eu tenho para falar. O fato de eu querer ser uma pessoa bem-sucedida no futuro tá atrapalhando eu ter um bom sentido de leitura, enquanto o ponto são coleções. Não tá dando. Vamos ter que escolher, tá ligado? Vamos ter que escolher. Ou eu vou ser uma boa pessoa sucedida, ou eu vou ser uma série. E não querendo dizer que a série não será bem sucedida no futuro, tá, gente? Aqui eu não tenho a cabeça dela pra caber 900 livros na minha cachola. Não dá. Nossa, nem a minha. Não dá. Pra mim, pra quem não sabe, a série bateu 900 livros recentemente, tá? A essa altura do campeonato, ela não fala mais com a gente há umas 2 semanas. Ela deve ter batido 915. Então... Ela deve ter batido Maluca. 1.900 daqui a pouco. Porque a série é assim, entendeu? Ela pisca, você pisca, ela lê um livro. Você espirra, ela leu 2. E ela é insuportável. Eu amo a série, mas é insuportável ser amiga dela, porque você não consegue indicar um livro pra essa pessoa, porque ela já leu todos. A série Exatamente. Nossa, sim, a gente propôs... É uma máquina. É uma máquina. A gente propôs fazer a troca, foi um auê, porque a dona Yasmin e ela ficaram juntas, e todo livro que a Yasmin falava, você já leu? Ela falava, já. Gente, assim, eu dei essa justificativa no episódio do negócio, mas eu vou dar de novo. Eu tive que pegar um livro que eu achei na Bienal por R$7, entendeu? Porque, assim, na Bienal de 2016, entendeu? Que ela não tenha lido, porque essa menina, ela leu todos os livros. Eu perguntava de algum autor, você leu tal coisa? Já li. Não sei o que, tô no segundo. Gente, insuportável. A mulher é uma máquina. É uma máquina. Besta enjaulada. Sim. Voltando. Outro esquema de pirâmide da minha vida, Cassandra Clare. E esse esquema de pirâmide foi aquele de tipo assim, eu contei pra vocês as histórias de como eu acabei virando leitora da Cassandra Clare lá no episódio sobre adaptações ruins. Então, se você quiser saber o negócio completo, que eu não vou contar de novo, volta lá que eu vou estar explicando isso. Mas, em resumo, eu virei a leitura da Cassandra Clare muito por acaso. Eu li Cidade dos Ossos, odiei Cidade dos Ossos e virei amiga da Yasmin logo depois. Eu era fã de Cidade dos Ossos. Aí juntou a Yasmin e mais 4 pessoas pra me dizer: mas ele é ruim mesmo. A série só fica boa depois do 4º livro. Aí você imagina a cara que eu fiz, né? Olha só, sendo justa, eu falei que ficava melhor no segundo. Eu falei, é melhor um pouco no segundo. É muito bom o quarto? É muito bom o quarto, mas vai ficar melhor no segundo. Aí você pensa, leitor... Aí você pensa, leitor, ouvinte... Você pensa comigo, por que eu vou gastar dinheiro comprando cada livro dessa mulher, que cada um deles custa entre 30 e 50 reais? Mas na época era mais barato. Na época era mais. Eu tô baseando pelo preço de hoje. Entre 30 e 50 reais o livro. E eu vou ter que comprar os 4, porque se eu não ler os 4, eu não vou descobrir onde essa saga fica boa. Não, fora que você tem que tem uma cronologia diferente, não tem? E ainda tem a outra trilogia que é adjacente a esta. Que eu vou ser obrigada a ler pra conseguir entender o passado daquela galera. E tipo assim... Tem mais 3 trilogias, amiga. Olha só, em minha defesa, eu vou defender eu e essas outras 4 pessoas aí que falaram isso na época, porque na época não tinha a outra trilogia. Tinha, se eu não me engano, lançado só o primeiro daquela antiga, que é Príncipe Mecânico, o primeiro e o segundo, e tinha terminado já a saga a saga convencional. A convencional. Mas, já tava. O fato é que a Cassandra Clare é um eterno esquema de pirâmide que não para de crescer. Ela vira uma bola de neve. Depois que você começa a ler você é constantemente obrigada a ler o restante.
Porque se você não gostar de um, os leitores delas vão obrigar você a ler o restante para que você possa provar que você leu de verdade. E eu acho isso absurdo. Enfim, passei. Outro esquema de pirâmide que eu entrei na minha vida. Sir Arthur Conan Doyle. Sherlock Holmes. É muito livro, cara. Você pensa que acabou aquela merda e vai vir mais uns. Pra vocês terem uma ideia, eu tenho 3 na minha casa. E eu descobri que eu preciso comprar mais 11. Pô, nice. Parabéns. Opa. E eu não sei como que eu vou fazer isso, mas estamos aí, né? Eu dou graças a Deus que hoje em dia eu sei que o meu escritor favorito de horror, que não é o Stephen King, é o William Peter Blatty, ele só escreveu 2 livros em vida. Ele morreu antes de escrever o terceiro. Porque o capeta falou assim, você já falou demais, filho, vem, para. Já deu. Vamos parar. Você já lançou o Exorcista e lançou Legião. Você falou todos os nomes que tu não podia falar. Agora tu vai vir pra mim. Pode calar a boca. Morreu cedo, mas caraca. Ainda bem que isso tem 2 livros, porque imagina o desespero que ia ser na minha vida isso. Porque além dele, para ler sobre o demônio, eu tenho que ler o Andrew Piper, que tem 9 livros até agora, até onde eu sei, são 9, tá, gente? Vou ter que ler o autor que fez Ed Lorraine Warren, que até onde eu sei são 13 livros, mas esse cara é um maluco que faz documentários sobre possessão demoníaca, então, assim, com certeza ele tem mais. Então, assim, eu tô ficando com medo. E eu vou passar a palavra pra Anne e depois eu volto pra contar um outro esquema de pirâmide pra vocês, que não é literário, mas é um esquema de pirâmide. Nossa, eu também tenho os esquemas literários, que não é literário. Vamos lá, né? Eu poderia começar falando sobre a Julia Quinn ou qualquer outra autora de romance de época que eu já leio, porque a Julia Quinn, fisicamente, eu já tenho livros desta filha da puta. 15, tá? Físicos. Fora os e-books que eu tenho, porque nessa Book Friday teve e-book gratuito e eu consegui 4 nessa brincadeira. Então vamos colocar 15 mais 4 aí, já são 19. Eu tenho um box da Dona Tessa Dare, eu tenho um box da Lisa Clapp e um box digital dela, tá? Eu tenho os livros da Tatiana Mareto, que também são um monte de livros. Eu não vou começar a falar sobre os irmãos. Gente, isso daqui é um aviso. Se você concorda em ler algum livro que tem alguma coisa escrito família alguma coisa, irmão alguma coisa, algum nome, foge disso. Isso é notavelmente um esquema de pirâmide, porque todo livro de irmão tem no mínimo 4 livros. No mínimo. Foge disso. Se você vê que tem um homem sem camisa na capa, escrito Ettore, esse livro eu tenho no meu Kindle, inclusive, pelo menos 3 livros você vai ter que ler. Só isso. Assim, de graça. Pra completar, é isso. Mas não, eu vou começar com um que eu já falo bastante aqui, que é o senhor Kevin Kwan, que é o autor do incrível livro Asiáticos Podres de Ricos, que, por um acaso, quando eu comecei a ler esse livro e quando ele veio e estreou aqui no Brasil, eu nem imaginava, na minha cabeça, era só aquele livro, que os livros dele já são grandes, porque esse homem, ele tem uma narrativa que tem tanto personagem que você fica completamente a Deus dará ali. Você fala, gente, mas quanto asiático rico, pelo amor de Deus. É muito dinheiro. Cara, mas tipo, a China sozinha tem o quê? 1 bilhão de pessoas? Não, mas aí você está sendo muito específica, não é na China. Não, eu tô te falando que, tipo, tem asiático pra caralho no mundo aí. Não, mas aí você fica chocada com a quantidade de asiático muito rico, mas não é podre de rico. É assim, você pegar um cara... Gente, tem uma coisa... No livro que eu tô lendo agora, tem uma parte muito incrível, que é de uma mulher que ela acaba se tornando uma rica porque ela se casa com o cara que é bilionário. E ela tá dando uma festa. E o nível do livro desse cara é basicamente ela ter virado pro um amigo e falar assim: meu, você viu aquele doido que passou por aqui, que ele é da França? Eu perguntei o que ele fazia, ele virou pra mim e falou: eu sou milionário. Aí ela fala: eu virei na cara dele e disse: eu sou bilionária.
Aí o cara fala assim, sua louca. Ele fala um nome lá, é Mia alguma coisa, que enfim, isso que ele queria dizer que ele, na verdade, é um cara que faz chapéu. Você tá entendendo? Aí ele fala, você é burra, ele não falou que ele era milionário. Tá Ele bom, falou né? que ele faz chapéu. Aí ele aponta, tá Tá vendo bom, aquela então. mulher? Ela... Olha o chapéu. Esse nível. Aí eu estou lendo Asiáticos Positivos e falei assim, pô, muito bom esse livro, que livro da hora. Aí eu vi, tem mais 3. Tem mais 2, não, no caso, né, são uma trilogia, 2 mais 2 volumes, que é A Namorada Podre de Rica, que é uma continuação do Asiáticos, né, que o propósito é, na verdade, o cara que é podre de rico levar uma menina que é pobre, aí tem a namorada que vira podre de rica, e eles se casam depois. E o último, que eu tô lendo agora, que é Problema de Gente Rica, que é basicamente porque a véia está morrendo. E quem vai ficar a herança? E aí os asiáticos estão tudo se mordendo para ficar com a herança da mulher, da véia. A véia nem morreu ainda no livro e eles já estão se matando. Enfim, este livro é maravilhoso. Eu não me arrependo nem um pouco de ter entrado nesse esquema de pirâmide, tá? Eu acho que vale super a pena entrar nesse esquema de pirâmide, principalmente por conta da riqueza cultural que tem nesse livro. Apesar de você achar no final que você tá lendo uma comédia, uma novela mexicana, no caso, né? Uma comédia de novela mexicana. Sabe aquele livro Você Me Ganhou no Olhar? No Olhar. Você Me Ganhou no Olá. Esse é o nome. Esse livro, que ele é tipo uma novela mexicana, ele é fichinha, porque esse livro aqui do Kevin Kwan, os livros do Kevin Kwan, eles passam por cima, porque é cada presepada que você fica maluco das ideias. Próximo. Fazendo a pesquisa para este episódio, inclusive agora, né, quando a gente começou a gravar, que a gente sempre dá uma conversada antes, eu fui colocar na página da Amazon para não dar erro, eu acabei descobrindo que um livro que eu comprei na Bienal é um esquema de pirâmide. Ou seja, eu comprei Férias em Taipei, porque estava R$25 no estande da Global Out, certo? Da Abigail Win-Wen. Não sei se é assim que pronuncia o nome dela. E aí tá bom. A premissa parece muito legal. Conta a história que antigamente os chineses mandavam os filhos que moravam nos Estados Unidos para passar um tempo, umas férias, no lugar de onde os pais vieram, entendeu? E aí você passa, tipo, uma colônia de férias e tal, e aí a menina vai entrar nos romances e tudo mais, eu ainda não li o livro. Só que eu descobri que tem uma continuação, que chama De Volta a Taipei. Ou seja, e saiu não, ele vai sair ainda, ele tá na pré-venda. Agora eu estou completamente chocada. Ele está na pré-venda, vai lançar dia 31 de outubro. Ou seja, eu nem li o negócio ainda. Eu descobri que deu do casal principal não ficar junto. Eu tô completamente maluca, gente. Eu tô completamente maluca. Por que eu me enfio nessas coisas? E o último, para não deixar ninguém aqui assustado, de um livro que eu já desisti. Eu não vou continuar essa série, tá? Só para falar, mas eu descobri esse esquema de pirâmide, que é um esquema de pirâmide muito antigo, gente, antigo. E quando eu olhei para minha parte, que eu tenho uma parte só com os meus romances de época, né? Enfim, e eu tenho uma versão de bolso de um desses livros. Agora vamos lá. A dona Marian Case, sei lá, ela é uma pessoa que eu acho que ela é um pouco maluca das ideias. Ela foi a pessoa que inventou a putaria dos livros de irmão. Sabe por quê? Porque a gente tem o livro Melancia, que é o livro dela, um livro bem famoso dela, que é Eu muito amo, antigo inclusive. e tal. Então, esse eu tenho, amo bastante. Amo, Porque amo. essa merda, ele é Tem um... continuação pra caralho. Ele é um esquema de pirâmide. Vamos lá. Los Angeles, esse eu tenho, tá bom? Tem alguém... Esse eu não tenho, eu já tinha desistido. Férias, eu tenho essa versão, inclusive foi a versão que eu vi. E eu tenho a edição de bolsa, pequenininha. Sushi, um best-seller pra chamar de meu. Esse eu também tenho físico. É Agora ou Nunca. Mamãe Wash, o pequeno dicionário da família Wash. Casório, a estrela mais brilhante no céu, cheia de charme,
Chá de Sumiço e o último, A Mulher que Roubou a Minha Vida. Fora os outros livros que essa mulher tem, que ela também tem. Ou seja, eu vou continuar esta saga, que eu tenho 4 livros físicos. A resposta, claramente, é não. Não vou. É muito bom, o livro é muito bom, os livros, eu adoro a família, mas, infelizmente, Maria não vai estar dando, não. Fora Não que os tem livros são condições. imensos, né? A gente não entra São! num negócio enorme, Gente, enorme. gente, outra coisa, eu queria falar pra vocês, os livros não são novos, entendeu? Eles são super antigos, então você tem a edição de 2012, você tem a edição, a última edição, que é esse que eu falei, é de 2015, entendeu? E os livros são de R$ 32 a 50 pila, e não é brincadeira, é sério, os livros são esse preço mesmo. Aliás, só um comentário, só um comentário rapidinho. Eu consegui Sushi, Melancia, a edição de coleção dos Melancia, Casório e acho que foi aquele outro, Férias, não sei o que você falou. Por R$ 50 os 4 num sebo em Nova Iguaçu. Só isso que eu Ai, queria falar. menina, Maravilhoso. Melancia, eu tenho um caso engraçado com esse livro, porque tava tendo uma doação de livros que aqui em São Paulo, de vez em quando, tem. Que é tipo o governo, ele distribui uns livros e tal. Enfim. E aí eu vi no metrô. E eu acabei indo. E tinha férias. Eu peguei férias lá. E Los Angeles também eu peguei. Só que esse livro ele também tem uma péssima diagramação. Porque Sim. os livros são todos em páginas brancas. Menos a Não, edição de brincadeira. colecionador. A edição de colecionador. Porque é mais nova. Inclusive, a edição a de bolsa é de 2009. Então, assim, não vai esperando que você vai começar essa série e ela é toda bonitinha, porque as capas são esquisitas. É capa velha, gente. É um negócio meio velho. É tipo Falar você pra pegar... Você é aberto. Nossa, agora já também é outra coisa. A Meg Cabot é outro exemplo claríssimo de esquema de pirâmide. Fora a dona Karina Ricci, outro esquema de pirâmide. Aí a gente é controverso. Você pode gostar dela ou não. Mas que ela é um esquema de pirâmide, é. A Perdida, tem quantos livros? São 6? Essa mulher, não sei o que tá acontecendo com ela. Ela entrou na vibe dos romances de época. Isso, né? O dela é meio adolescente de época, não sei. Aí ela foi que foi. Inclusive ganhou até um outro box. Eu tenho mais, gente, mas eu vou dar o espaço para Yasmin falar, porque senão esse episódio vai ser só comigo falando e um monte de esquema de pirâmide que eu tenho. Porque, inclusive, eu tô do ano 1, se vocês quiserem, eu tenho os 5 primeiros livros de marcada, de House of Night. Que eu comprei no impulso, não gosto. Não... E não gostei. Olha só, eu vou primeiro passar a experiência que foi para poder fazer esse tema, porque eu comecei já falando hoje, falei, gente, mas eu não tenho ideia de quem botar, porque eu só sei, é o quê? Cassandra Clare e Stephen King. Aí me veio, amiga, assim, falar pra você, Victoria Schwab também é. Não, como assim Victoria Schwab também é? Não, gente, só tem esse livro e esse livro. Caraca, é um esquema de pirâmide. Como assim? Eu estava metido no esquema de pirâmide e eu não percebi, entendeu? Então eu vou começar a falar da icônica, da maravilhosa, da mulher da minha vida, da Victoria Schwab, que assim, essa mulher, ela tem que arranjar alguma coisa pra fazer, além dos 500 mil livros que ela tá fazendo. Eu tô xingando a mulher à toa, porque ela escreve muito. Mas assim, a gente tem o multiverso de um tom mais escuro de magia, que nós temos 3 HQs contando a história do pai merda do Rick, como que ele ficou tão merda. Aí vem mais os 3 livros de tons de magia, que são os que foram lançados. O último foi lançado em 2017. Vai vir Fios do Poder, que é mais uma trilogia se passando nesse mesmo universo com os mesmos protagonistas. Então, assim, a gente já vê que é muita coisa. Fora que tem que eu não sabia desse projeto futuro que tá tendo, um conto da Lila Bard, uma balada da Black London, que vai ser provavelmente um conto sobre a Londres Preta, para falar sobre, o que eu acho muito interessante, inclusive, além de um conteúdo extra de um livro que a Victoria Schwab lançou em 2021, que tem um conto que é do Alucard do Ri
e falando como que o Alucard virou o capitão do navio dele. Nessa brincadeira, amigo, assim, eu não sei se você percebeu que é muita coisa pra gastar dinheiro, fora que cada HQ, se eu não me engano, não tem traduzida, então cada HQ é 60 pila. Fora os livros. Gente, eu não sei o que essa mulher tá querendo da vida. E o bom é que ela já avisou que esse universo dela é meio que inspirado um pouco em Marvel, que é bom que ela já avisa que é 500 coisas, igual o MCU. Tu pega uma coisa, você tem que ver outra pra você assistir a outra pra você ver a outra. Entendeu? É nessa vibe. A segunda que eu parei pra pensar e as pessoas não sabiam, mas eu até separei aqui a lista que tem aqui ao momento pra chocar as pessoas, que é a Dona Lee Bardugo. Porque a gente tem uma noção que Lee Bardugo é o quê? Six of Crows e trilogia Grisha, correto? O que não é verdade. Nós temos Dona Balduco, ela lançou a trilogia Grisha. Dona Balduco. A Dona Balduco. Ela veio e lançou Sombriossos, Sol e Tormenta, Ruína e Ascensão. Trilogia Grisha. Nós vemos, pós a trilogia Grisha, Six of Crows, Crooked Kingdom. Já temos 5. Depois de Crooked Kingdom, viemos a trilogia de King of Cards, que é a trilogia do Nikolai. Que temos King of Cards, Rule of Wolf e mais um que vai sair, tá? Eu não sei o nome do terceiro, mas vai sair mais um. Temos 8. Após isso, vem as coleções, que é a Linguagem of Thorns, que é contos do universo, mais o The Severed Moon e a Linguagem dos Santos. Temos 11. Vai sair, já foi anunciado, o terceiro livro de Six of Crows. Temos 12. E o conto do Dark. Temos 13. Tá, galera? É isso aí. É o que a gente tem. Se você virasse pra mim e falasse que essa é a cronologia da Cora Riley, sei lá, dos livros lá de massa, eu acreditaria. Na moral, ela tem mais livros do que Garota do Calendário. Garota do Calendário tem 12. É mesmo, gente! Eu tenho metade dessa texta. Ela parou no 13, porque o 13 é o número da sorte dela. Deve ser isso. 13 é o número da sorte. Ela é Swift, certeza. Enfim, eu falei que eu ia voltar a falar de um esquema de pirâmide que não é exatamente literário, mas eu me senti na obrigação de falar sobre isso aqui. Porque, assim, a Yasmin citou o MCU e tem um universo que eu também sou fã faz um tempo, que é estilo MCU, mas para quem gosta de séries criminais. Eu tô falando de Law and Order. Eu sabia. Sério, Porque lei e ordem é um negócio muito complicado. Eu vou até botar aqui na ordem de lançamento, tá? Para vocês não dizerem que eu tô zoando. É em ordem de lançamento, tá? Então a gente vai da mais velha para que ainda tá lançando episódio. Tá bom? Em 1990, nós temos Law and Order, a original. Aqui começou tudo, esse universo. Ela é de 1990. Faz as contas. Ela é de 1990. E ela teve até o dia de hoje 22 temporadas. Sozinha. Enquanto esta ainda estava no ar, eles lançaram Criminal Intent, tá? Começou, que também conhecida como Crimes Majorados, que começou em 2001. Só que antes disso, antes de Crimes Premeditados, que é o Criminal Intent, que foi uma das mais famosas, que tem 10 temporadas, tá fechadinha, tá, gente? Pode maratonar à vontade, tá na Prime Video. Vai lá viver feliz. Eles criaram a SBU, que é a Unidade de Vítimas Especiais, que começou em 99. E sabe quantas temporadas tem essa filha da puta hoje? Adivinha? Vai fazer 23. 24. Tem um ano a mais que eu ainda. Já fez 24. Você pensa, parou por aí, né? Porcaria nenhuma. Tem a Los Angeles. Meu Deus, é o CSI. Que começou em 2010 e foi cancelada lá mesmo.
Deus falou, calma lá, meu bem, calma lá. Assim Difícil, também não viu? dá. Ele falou assim, minha irmã, mas como assim, gente? Ah, começou em 2010, uma cancelada. É, porque ela foi fracasso de audiência. Aí, como se não bastasse, tipo, ela durou até julho de 2011, mais ou menos isso. E foi fracasso de audiência. Aí o povo falou assim, mano, não vai inventar mais nada sobre Law and Order, né? Não é possível. Passaram-se alguns anos, o pessoal que escreve SVU fez uma divisão, uma rixa dentro dos bastidores da série, e cada um caminhou para o seu lado. No meio dessa rixa, a NBC, que é o canal responsável, eles não querem perder dinheiro. Então eles falaram assim, vocês não querem mais trabalhar com esse núcleo? Suavão. Vai trabalhar do mesmo jeito. Vamos criar outra série do mesmo universo e vocês vão trabalhar nela. Porque vocês querem fazer um negócio mais violento, né? O pessoal de SVU tá querendo fazer um negócio mais dramático. Então, vamos separar as duas e dividir em duas séries e fazê-las relacionadas. E vamos trazer de volta dos mortos um personagem principal que era de SVU, mas saiu de lá porque isso causava problema na série e vamos fazer ele causar problema em outro lugar. Opa. E aí eles criaram Law and Order Organized Crime. Em 2021, na 22ª temporada de Law and Order SVU. E essa merda tá no ar até hoje. E pra quem já assistiu alguma coisa dessa série, eu vou falar, gente, eu só assisti os crossovers entre essa e SVU. E é um pior do que o outro. Até o dia de hoje eu não entendi o porquê que a NBC resolveu fazer isso. Porque, assim, além de ser uma série desnecessariamente violenta, em todos os sentidos dessa frase, ela ainda tem a pior parte de tudo, que ela é ser uma coisa engessada, que não serve pra porcaria nenhuma, que nem devia estar no ar. Então, assim, quantas eu falei aqui? Vai lá. Original, Criminal Intent, SVU, Organized Crime, Los Angeles. 5 séries, cada uma. E, tipo, se eu juntar as 22 da original com as 24 de SVU, aí eu já tenho mais 40. Aí eu junto com as 2 de Organized Crime e mais uma de Los Angeles. E uma de... Ai, gente, esqueci agora a outra. Enfim, se eu junto todas as temporadas que essas 5 tiveram, vai dar o quê? Essa série, esse universo, tá na televisão há 50 anos. Era 11, né, a outra? Era 11 a outra. Então, tipo, 50 anos que essa merda tá no ar. Jesus Cristo. Porque se você junta todas as temporadas, dá 50 ou mais de 50. Então, assim, gente, não dá. Cara, eu acho que, assim, se você botar a Rai, que é fã dessa série, e um cara que é fã do One Piece, eles vão brigar feio de quem viu mais episódios. Com certeza. Vamos Brigar feio. Caraca, vamos brigar feio. E o engraçado é que os dois ainda estão One Piece lançando. não tem a quantidade de spin-off que Law and Order tem. Já começa por aí. Então, assim, cara, eu desisti, tá? Não assisto mais as outras. Eu só assisto o SVU agora. E só assisto os crossovers porque eu sou obrigada, porque senão eu perco o fio da meada. E, tipo, eu tô com ódio da NBC, que é descomunal. Pelo estrago que ela fez com um dos meus universos favoritos. Mas, assim, uma felicidade que eu tenho no meu coração é que a AXN não deixou que Criminal Minds também virasse um universo assim. Porque faltou foi pouco. E todo mundo sabe disso. Porque eu vou lembrá-los hoje, pessoal. Criminal Minds teve, me corrija se eu estiver errada, Anne, 15 temporadas no ar.
Se não me engano, é esse mesmo. Entendeu? 15 temporadas, 15 anos de uma mesma série. E no meio dessas duas, surgiu Suspect Behavior, que foi fracasso de audiência, mas tinha bons atores. E surgiu Borders, que era uma série que também era spin-off da mesma, Criminal Minds, Sim. e falava sobre agentes do FBI que cuidavam de casos que aconteciam em fronteiras diplomáticas dos Estados Unidos. E, tipo, tanto Suspect Behavior quanto Between Borders foram 2 fracassos de audiência, apesar de seus bons elencos. Acho que teve 1 e 2 temporadas só, né? Foi bem pouquinho. Sim, a própria Borders tem 2 temporadas e a Suspect Behavior tem 1 temporada só com 10 episódios, eu acho. Apesar de seus bons elencos, elas foram fracassos de audiências porque elas eram mais do mesmo da original que as fundou. Então deu errado. Graças a Deus que deu errado. Na hora que eu descobri que The Shadow Borders ia ser cancelada, eu fiquei triste, porque eu não ia mais ver o Gary Sinise atuando, porque ele saiu de CSI Nova York e simplesmente desapareceu da televisão e foi reaparecer nessa série. E eu fiquei muito triste porque eu não ia mais ver ele atuando depois que essa série foi cancelada. Depois eu fiquei aliviada porque isso não virou Law and Order. Porque ia ser um inferno na minha vida. Mais um, entendeu? Então é isso, gente. Eu achei que ia manifestar sobre esse caso. Porque, pelo amor de Deus, não dá. Tipo, passa pra lá. Pior que você fala. Criminal Minds também é uma que eu assisto. Gosto, né? Assisto. E assim, gente, eu também tenho um caso desse porque eu gosto de Chicago Med. E Chicago Med, ele tem as vertentes também, que tem Chicago Fire e Chicago PD. Nossa, a gente comeu odeia os crossovers. E tipo, aonde eu parei Chicago Med, ela tinha 8 temporadas. Sim. Ai, gente, vocês... A PD também tem 8 e tá ficando fracasso de audiência. Ai, só a Fire, que é a dos bombeiros, até onde eu vi também, ela tinha 7 temporadas, se eu não me engano. E também tá fracassando na audiência. Então, é a que menos fracassa das 3. Mas que assim, a gente tem que contabilizar uma coisa. Para aquela outra série da AXN que também fala sobre bombeiros e é super mais gráfica do que essa. Mas então, aí a gente também tem outros pontos, que é porque a maioria da galera, eles saíram fora. Pois é, essas séries bateram recorde de autores desaparecendo de uma temporada para outra e ninguém entendeu nada. Sim. Nossa, em Chicago Med, por exemplo, o personagem principal, que ele é tipo assim, se não me engano, ele é filho do dono, uma coisa assim. Ele simplesmente largou. Ele falou assim, foda-se, galera. Não, exatamente. Ele pulou do barco. De uma temporada para outra, ele simplesmente puff. E mudou o protagonista. Sim, mudou o protagonista. E o arco principal da série que se... Mas enfim, eu vou passar a palavra pra Yasmin, que ela pediu a menção dela aqui antes que acabe o tempo. É só pra fazer uma menção honrosa aqui, que eu olhei pra minha estante, aí eu olhei pra esse livro olhou pra mim e falou assim, me cita. Eu falei, tá bom. Eu vou citar aqui, rapidinho, a Anne Rice, porque essa desgraçada, ela Nossa, me meteu sim. num esquema de pirâmide, que é as crônicas vampirescas, porque eu achei que só tinha 2 livros, sabe? Aí eu fui me meter num negócio que tem... Eu vou citar os nomes dos livros aqui pra vocês, aí vocês fazem as contas assim pra vocês. Entrevista com o Vampiro Lestat, A Rainha dos Condenados, A História do Ladrão de Corpos, Menorque, O Vampiro Armand, Merrick, Sangue e Ouro, A Fazenda Black Hole, O Cântico do Sangue, Príncipe Lestat e o Reino de Atlântica, Comunhão de Sangue, Um Príncipe, Lestat, Os Novos Contos Vampirescos, Pandora, Vitório, o Vampiro. Estes são os livros. 18 livros. E assim... Pois é, gente. Gente, o que é Rick Riordan perto disso aqui? Porque assim, a gente entra no negócio de que os livros são grandes, sabe? É mais de 300 páginas de cada livro. Essa mulher me meteu nisso daqui, eu só queria reclamar disso. Sabe, eu só queria ler livro de vampiro emo. Só isso. Essa mulher, ela foi professora do Stephen King. Exatamente. Eu acho que não é 100% mentira isso não, porque eles foram contemporâneos. Sim, cara. Entendeu? Eu não acho que seja 100%
muito mentira isso não. Isso aí é mal comunado. Isso aí não é de Deus, não, cara. Ela falou assim, ó, eu vou tá parar tudo de escrever, errado, meu filho. irmão. Agora você que vai escrever os calhamaços. Fica à vontade. Ela passando a coroa pra ele, entendeu? É uma tristeza. Dá uma tristeza do coração, só de você lembrar, cara. Mas só que os livros dela estão caros pra caceta, gente. Eu fui... E os do Stephen não vão por baixo, não, filhote. Pô, não, sim, mas, pô, os dela na Bienal tava um absurdo. O do King tava menos, amiga. É muito caro. Não, os dela são cara beça, cara. Enfim, gente, deixa eu falar de vocês pra a última desse episódio. Eu tenho que citar essa mulher aqui, senão... Richelle Mead. Richelle Mead, pra quem não liga o nome em pessoa diretamente, é a autora da série Academia de Vampiros. E como vocês já devem estar sacando, ela tem 12 livros só dessa academia. Tipo, 12 livros são 2 graduações. Eu não sei como é que ela conseguiu meter uma faculdade, entre aspas, né? Em 12 livros. Mas tudo bem. Quem sou eu, né? Aí você pensa, pô, mas depois disso ela escreveu outra coisa, né? Porra nenhuma. Ela escreveu a série Lírios de Sangue, que, tipo, é a mesma merda de Academia de Vampiro, só que muda o cenário e continua sendo a mesma premissa. Vampiro se apaixonando por humana, que se transforma em vampira e segue ser ruim. É a mesma coisa. Eu juro por Deus, eu não tô zoando, você pode procurar. Aí você fala assim, mas acabou aí, né? Porque, tipo, Lírios de Sangue tem o quê? Que é a série Bloodlines. 2 livros. Aí junta com os 12 anteriores. Temos aí 14, certo? Certo. Aí você vem pegar... Tem Indigospel, que também é da série de Lírios de Sangue. E tem Fireheart, que também é da série Lírios de Sangue. Eu nem sabia que tinha esses livros. Eu fui procurar no site dela em inglês para saber que tinha esses. Porque eles não chegaram aqui no Brasil. Até hoje eu sei, porque eu não vivo ainda em lugar nenhum. Aí nós temos 16. Aí, vamos lá. Quando você pensa, pô, essa série acabou, né? Não, filho. A gente ainda tem Sombras de Prata e tem o Círculo Rubi, que são os livros 5 e 6 da série Lírios de Sangue. Aí você vai falar assim, mano, mas que merda é essa? Ela não acaba de escrever esse vampiro e humana, não? Não. E outra coisa que é muito incomum da Richelle Mead. Vocês lembram daquele episódio onde eu fiquei falando pra vocês os clones literários? É os livros dela. Todos os personagens que eram iguais. A Richelle Mead já tem um problema com mulher loira. Ai. Ela não se contenta. Pelo menos na saga dela, dessas que eu contei até agora, a cada 2 livros, 3 personagens são loiras. Meu, essa mulher parou em 2012, né? Ela tem loira. Ela bota loira pra tudo quanto é canto. É a loira a dar com pau. Ela tem algum problema com loira, não sei. A maioria das problemas dela são loiras. Voltando, eu tinha 16 livros. Aí você fala assim, pô, parou os vampiros, né? Parou os vampiros. 16 livros já com esse rindo de vampiro, né? Não vai ter mais, não é possível. Porque, assim, pelo amor de Deus, não tem mais pra onde ir. Ela vai inventar o que agora? Porque a Stephanie Meyer já fez o Vampiro que Brilha. Ela não tem mais abertura. Ah, tem sim. Não tem como ela... Aí você descobre que tá vindo por aí a adaptação de Academia de Vampiros. A nova, né? Que vai ser uma série, né? Que a gente não sabe se vai ter 12 temporadas ou não, porque não deram essas informações pra gente. E que a editora que tem ela, que eu não sei se mudou, mas até a época que eu tava com esse livro na mão, a época que eu ganhei esse livro, era a editora Agir. Eu não sei se mudou pra Roku, pra Record, não sei onde ela tá agora. Mas, tipo, tá dizendo que talvez venha um spin-off e especial só pra série. Ô, gente, posso... Agora são boatos, tá? Não tem nada confirmado sobre esse spin-off, mas, porra...
Ô, gente, eu também queria dar uma... A menção honrosa? É, Fale. porque na verdade, eu e a Yasmin, antes da gente começar esse episódio, ela ficou falando, não, porque tem outra saga de livros de vampiro e tal, não sei o quê. E aí a gente chegou na icônica, a Irmandade da Adaga Negra, que é simplesmente uma das sagas mais gigantes e raras de encontrar hoje. Inclusive, eu nem sei se ainda publicam os livros da Academia dos Vampiros, eu acho que não, mas provavelmente conforme tá vindo a série, talvez eles até façam outra tiragem, né, para aproveitar o negócio. Provavelmente é isso que vai acontecer mesmo. Então vamos lá. Eu vou falar para vocês a ordem de leitura para você que quer ler A Irmandade da Adaga Negra. A gente tem Amante Sombrio, Amante Eterno, Amante Desperto, Amante Revelado, Amante Liberto, Amante Consagrado, Amante Vingado, Amante Meu, Amante Libertada, Amante Renascivo, Amante Finalmente, O Rei, Os Sombras, A Besta, A Escolha, A Ladra, O Salvador e O Pecado. São 18 livros, certo? 18 livros da saga convencional. Só que é o legado da Irmandade da Adaga Negra, que é o Beijo do Sangue, o Voto de Sangue, Blood Fury e Blood Truth, que eu acho que esses dois não foram traduzidos no Brasil. Só que existe uma outra série spin-off, que é a série Prison Camp, e tem o The Jackal. E aí você tem alguns outros livros, que é o Guia da Irmandade, que é um guia oficial para você descobrir um pouquinho sobre os irmãos. E aí tem umas cenas estendidas e tal. E tem uns outros que é do mesmo universo, que é o Prisioneiro da Noite, a série Fallen Angel e os Mistérios Noturnos. A série Fallen Angel só tem 4 volumes. E do Prisioneiro se passa entre o volume 16 e o 17 da saga original. E Mistérios Noturnos tem uns contos lá que é do mesmo universo. E gente, existe completamente uma cronologia para você ler certo. Você não pode ler só simplesmente 1 ao 18 e depois o resto. Você tem que ir intercalando. Ou seja, você vai perder metade da sua vida só para achar os livros e depois para lê-los. É exatamente esse o problema. Se você começa a ler isso, você nunca mais sai de casa para fazer porcaria nenhuma. Você definha, tá ligado? Então, assim, eu desejo a vocês boa sorte se você entrar em qualquer um desses pirâmides que a gente citou aqui, ou se você entrou em qualquer uma daquelas que foram citadas lá na nossa caixinha de perguntas, tanto do Instagram quanto do Twitter. Eu te desejo boa sorte para que você consiga sair vivo dessa, tá? Porque não é fácil. Mas, gente, cara, eu tô cansada só de pensar. Às vezes vale a pena. Às vezes não, mas às vezes sim. Depende do que tu tá lendo. Depende. A Irmandade da Adaga Negra. E essa foi a lição. Não vale a pena. Às vezes vale a pena, às vezes não, às vezes sim, às vezes. Enfim. Eu vejo vocês na próxima. Até lá e tchau. Tchau, gente. Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.